Nós temos vivido um sobrenatural, um mover de Deus tão violento, tão intenso. Acredito que talvez amanhã eu devo contar um pouquinho do nosso testemunho como igreja, né? Foi algo assim bem intenso e temos vivido algo extraordinário, e eu tenho absoluta certeza que dois princípios têm feito a diferença nesse tempo de caminhada. Primeiro é cobertura espiritual. Diga comigo, cobertura espiritual. Todos nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Ninguém cresce sozinho. Olha para quem está lá e fala assim: ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então esse é um dos fundamentos que nós carregamos. E o segundo fundamento que nós carregamos eu quero ministrar para você hoje e amanhã, que é o princípio de semeadura, que é o princípio da prática da generosidade e o efeito que isso causa na nossa vida. Nós somos provas vivas daquilo que Deus faz quando Deus encontra pessoas que estão decididas a andar em um nível mais profundo na área financeira. Deixa eu perguntar aqui, alguém quer andar num nível mais profundo na área financeira aí? Levanta a mão, se expresse, diga amém, eu quero. Então esse seminário é para você, amém? Olha dentro do olho do irmão do seu lado e fala assim: esse seminário é para você. Uau, esse seminário é para você. Amém, queridos? Sem mais demoras, eu quero poder iniciar. Queria fazer uma oração antes. Nós já oramos pra caramba aqui, mas eu creio que se faz necessário uma oração específica por isso. Feche seus olhos, por favor. Espírito Santo, da graça e da verdade, nós te louvamos nesse lugar. Nós te entronizamos nesse lugar. O Senhor é adorado aqui. Existe um trono nesse lugar, feito, ó Deus, pelos nossos corações, pela nossa devoção, pelas nossas ofertas, por aquilo que nós fazemos, ó Pai, de todo o coração, Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Tua palavra relata, Pai, que quando Elias subiu até o Monte Carmelo, a primeira coisa que ele faz, Pai, é restaurar um altar. E quando ele restaura o altar, o Senhor responde com fogo. E nós pedimos, Pai, que nesses dias o Senhor responda com fogo sobre nós, com fogo sobre as nossas vidas, com fogo sobre a nossa mente, para que possamos ser impactados pelo Teu poder, pela Tua presença e pelos princípios poderosos da Tua palavra. Nós Te damos todo o governo, Pai, nesses dias. Fala conosco, porque Tua é a honra, a glória para todos sempre. Amém e amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Uau! Aleluia! Aleluia! Restaurando o princípio da provisão. Diga comigo, restaurando o princípio da provisão. Você sabe o que é princípio? Quem já recebeu aí o PDF da aula? Recebeu? A gente ia mandar imprimir, mas eu falei: pastor, a gente imprime, depois guarda em qualquer lugar em casa, perde. Pelo menos em PDF você vai ter isso aí guardado contigo por muito tempo, amém? Então você vai poder depois rever muita coisa. Restaurando o princípio da provisão. O que é um princípio? Você sabe o que é um princípio? A palavra princípio na Bíblia. A palavra princípio é o primeiro momento da existência de algo. É o começo, é o início, é o fundamento sobre o qual algo está colocado. Olha aqui para mim. Princípio é um fundamento sobre o qual tem alguma coisa colocada sobre ele. Princípio é um fundamento no qual alguma coisa está colocada, alicerçada. Hebreus 11:3. Aqui é só uma introdução, por isso que eu estou indo meio rápido aqui, tá bom? Mas nós já vamos fazer um pouquinho mais calmo. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Olha aqui para mim. Pela fé entendemos que os mundos, porque os mundos, e não é os mundos de planeta Terra, planeta Marte, Vênus, não é nada disso. Os mundos aqui está falando de duas atmosferas, está falando de dois planos, o plano material, o plano físico e o plano espiritual. Então são dois mundos. Então pela fé os dois mundos vieram a existir. Existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Agora presta atenção. Quantos mundos existem? Quantos mundos existem? Dois. Agora olha aqui para mim. Deus é um só, amém?
E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Deus só tem uma palavra. E essa palavra de Deus, ela precisa governar os dois mundos. Isso aqui é uma chave para você poder entender tudo que vai ser falado, tá bom? Deus é Espírito, amém? Porém, Deus só tem uma palavra. Deus não tem uma palavra que é Espírito e uma outra palavra. Deus só tem uma palavra. Então, a palavra de Deus é Espírito e vida, o texto vai dizer. Então, a palavra de Deus que é Espírito, ela precisa governar os dois mundos. O mundo espiritual, porém isso é fácil, porque Deus é Espírito, logo a sua palavra é Espírito, então o mundo espiritual está tranquilo, está orientado, direcionado. E agora como é que faz para que um Deus que é Espírito, que a sua palavra é Espírito, governe um mundo físico? Diga comigo assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou a sua palavra para o mundo físico, porque assim como a palavra Espírito de Deus governa o mundo espiritual, a palavra viva que se encarnou, que é Cristo Jesus, se fez carne no mundo material, no mundo físico, para que a palavra de Deus, que é Espírito, possa governar os dois mundos. Então Deus só tem uma palavra que governa o mundo espiritual, e que através do Cristo encarnado, que é a palavra, governa o mundo físico e natural. Quem está comigo aí diz amém. E essa palavra que é encarnada, que foi encarnada, Jesus veio trazer para mim e para você princípios. Jesus veio nos ensinar princípios. Olha para o seu irmão e fala assim: Jesus veio te ensinar princípios. Jesus veio te ensinar princípios. Então a palavra que é Cristo, que foi encarnada, a palavra de Deus que governa os dois mundos, veio para nos ensinar princípios. O que é princípio? É o primeiro momento da fundação de alguma coisa. Então o que nós vamos falar com vocês hoje aqui são princípios. Princípios que estão fundamentados antes da fundação do mundo. Princípios que governam tanto o mundo espiritual, mas também governa o mundo físico. Quem está entendendo diz amém. Se você colocar os princípios do mundo espiritual em prática, você vai governar o mundo natural. Se você colocar os princípios espirituais em prática, você vai governar o mundo natural. Presta atenção, deixa eu dar um exemplo para você, para nós finalizar essa parte da introdução. Presta atenção nessa construção, nesse prédio. Esse prédio tem algumas colunas, tem duas aqui no meio que a gente consegue ver. Mas tem alguns fundamentos no qual esse prédio está colocado, que a gente não consegue ver, mas não é porque eu não estou vendo que eles não são importantes, porque esse prédio só pode permanecer de pé, porque tem um fundamento, qual os nossos olhos não veem, mas são importantíssimos para que esse prédio permaneça de pé. Sabe o que é esse fundamento? Foi o primeiro momento da construção desse prédio. Então a gente chega aqui e usa esse prédio, olha esse prédio, uau, que prédio legal, que prédio lindo, é a minha igreja, uau, que coisa interessante, mas isso aqui só pode ficar de pé, porque tem um princípio de fundamento que foi colocado no início. Quem está me entendendo diz amém. Se não fosse o fundamento, isso aqui não podia ficar de pé. Então o que nós vamos ver hoje são princípios, que são o primeiro momento da fundação de alguma coisa. Então nós vamos ver princípios que governam o mundo espiritual, mas que também governam o mundo físico. E quando nós colocamos esses princípios em prática, nós governamos o mundo físico a partir do mundo espiritual. Quem está entendendo diz amém. Amém? Porque presta atenção, a palavra de Deus, irmão, ela é uma ciência exata. Não tem como não funcionar. É a palavra de Deus. A palavra vai dizer assim, olha, que a palavra de Deus ela sai e ela não volta para ele vazia antes de cumprir aquilo para o qual foi designada. A palavra de Deus é algo poderosíssimo. Por quê? Porque Deus é Espírito e as suas palavras são Espírito e são vida. Quando nós alinhamos isso com princípios, isso tem um poder extraordinário e sobrenatural. Quem está comigo ainda diz amém. É aquilo que não podemos ver,
que governa e sustenta aquilo que nós vemos. O que está governando e sustentando esse prédio é aquilo que nós não estamos vendo, são os fundamentos, os princípios que nós praticamos. Muitas das vezes ninguém vê, ninguém enxerga, mas são eles que governam e que sustentam toda a nossa vida, toda a nossa existência. É por isso que o diabo sempre vai se levantar, olha para mim, o diabo sempre vai se levantar contra os princípios. Por quê, pastor? Porque ele sabe que quando você decidir de todo o teu coração praticar princípio, você vai encontrar liberdade naquela área. Porque presta atenção, algumas coisas que eu estou falando não está aí na apostila, mas está vindo aqui, eu estou sentindo liberdade para ministrar, amém, queridos? Então se você quiser ir anotando, porque pode ser que não tenha lá na apostila, pode ser não, algumas coisas não vão ter. Presta atenção, quando nós entendemos isso e praticamos, a palavra de Deus é uma verdade, mas ela é uma verdade fragmentada, presta atenção. A palavra de Deus é uma verdade fragmentada. Por quê? Porque existe uma verdade para a sua vida financeira, existe uma verdade para o seu casamento, existe uma verdade para a sua vida espiritual, existe uma verdade para o seu relacionamento com seus filhos. Então é uma verdade que se fragmenta em vários pedacinhos de verdade, que quando você aplica esses princípios de verdade em áreas específicas da sua vida, aquela área da sua vida vai encontrar liberdade. Porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Quantas pessoas estão aprisionadas com relação a casamento, na vida emocional, acorrentadas com relação à vida financeira, acorrentadas com relação à vida espiritual? E aí elas falam: poxa, mas eu conheço tanto a verdade de Deus, mas às vezes ela conhece a verdade de Deus em uma outra área, e não se decidiu conhecer a verdade de Deus especificamente naquela área. Hoje e amanhã nós vamos falar sobre uma verdade de Deus, sobre a vida financeira. Quem gostaria de prosperar, diz amém. Pastor, mas é possível prosperarmos pela Bíblia? É totalmente possível. A Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia ensina princípios de prosperidade, a Bíblia ensina que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Diga comigo: a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. Você consegue entender o que é isso? Ah, pastor, significa que eu vou ficar em casa tranquilão e Deus vai mandar um anjo lá mandar coisa para mim? Não, não é sobre isso. É sobre o trabalho, porque Deus só pode abençoar aquilo que você faz. Isso aqui eu aprendi ano passado, é poderoso isso. Deus só pode abençoar aquilo que nós fazemos. Diga isso comigo: Deus só pode abençoar aquilo que eu faço. Amém? Mas é diferente, irmão, você fazer sem a bênção e você fazer debaixo da bênção de Deus. Porque quando você faz sem a bênção, você cansa, você se estressa, você faz na força do teu braço. Termina o dia, irmão, você está arrebentado, cansado, moído, você não quer ver ninguém, você está sobrecarregado. Mas quando você faz debaixo da bênção de Deus, a bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores. E é sobre isso que eu quero falar com você nesses dias. Quem está pronto aí diz amém. Quem está preparado aí diz aleluia. Então vamos lá. Saindo da introdução, vamos para a palavra. Quem é o Senhor da sua vida? Se você estiver anotando, anote isso aí: quem é o Senhor da minha vida? Quem governa a minha vida? Nós vamos, entre hoje e amanhã, nós vamos estudar sobre o princípio dessa palavra. O que significa Senhor? Nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas será que a gente sabe o que é ter Jesus como Senhor? Presta atenção, lá em Gênesis capítulo 1, você vai ler e vai estar escrito assim, ó: e disse Deus, haja luz, Gênesis 1:4, se não me engano. E disse Deus que haja separação entre águas e água, e disse Deus que haja o firmamento. E você vai vendo dizendo: e disse Deus, e aí depois logo em seguida, e viu Deus que aquilo era bom, e disse Deus, e viu Deus que aquilo era bom. Porém você só vê a palavra Deus no capítulo 1 de Gênesis. Você não vai encontrar, te desafio a encontrar no capítulo 1 de Gênesis a palavra Senhor. Não existe. Deus estava criando, ou melhor, recriando tudo no capítulo 1. E Deus, Ele, olha para mim, que você precisa olhar para você, senão você não vai entender isso. Deus não é o Senhor da criação. Ele é o Deus
de toda a criação. Mas Deus não é Senhor da criação. Quem está comigo aí diz amém. Em Gênesis 2, eu já vou te responder isso. Em Gênesis 2, Deus passa a ser chamado Senhor Deus. O que mudou de Gênesis 1 para Gênesis 2? Para que Deus parasse de ser chamado apenas de Deus, para ser chamado de Senhor Deus. Eu quero poder responder essas perguntas para você. E talvez você está sentado dizendo, pastor, mas isso deve ser algo comum, corriqueiro, algo... Olha aqui para mim, nada que está na Bíblia é comum. Nada que está na Bíblia é comum. Existem duas maneiras de você ler a Bíblia e conhecê-la. Você pode lê-la e conhecê-la com a sua mente natural. E isso vai te trazer muita informação. Informação sobre um bocado de coisa. Mas nada além de informação. Ou você pode ler com a sua mente espiritual. E isso vai trazer muita revelação para o teu espírito. Não é revelação que nós queremos. Não é informação que nós queremos. Nós estamos em busca de revelação. É aquilo que só o Espírito pode trazer para nós. Quem está comigo ainda diz glória a Deus. Presta atenção. Em Gênesis 2, versículo 7, se você quiser abrir, diz assim: olha o que aconteceu. Que Deus parou de ser chamado Deus e começou a ser chamado Senhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha aqui para mim. Deus não é o Senhor do capítulo 1 de Gênesis. Deus não é Senhor da criação. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Olha que Jesus disse assim, olha, não pode haver dois senhores, Jesus disse. Você não pode adorar a Deus e adorar Mamon. Então, ou seja, não tem como haver dois senhores, só pode ter um. Embora Deus seja o Deus da criação, foi Deus que criou tudo, amém, queridos? Não vai sair daqui e falar, o pastor falou que Deus não foi Deus que criou. Não falei isso. Eu falei que Ele não é Senhor da criação. Por que Ele não é Senhor? Porque Ele estabeleceu outra pessoa para que fosse Senhor sobre a criação. Quem é o Senhor do capítulo 1 de Gênesis? Abre comigo aí Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Se você entender isso aqui, irmão, você vai dar glória a Deus, porque você vai entender que a posição que Deus te colocou, ela é diferenciada. Gênesis 1, 26. E disse Deus, quem foi que disse? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Olha aqui para mim, sabe por que Deus não é Senhor da criação? É porque Ele colocou eu e você para sermos senhores da criação que Deus fez. Deus criou, mas o Senhor sobre a criação somos eu e você. Ele nos deu poder para isso. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te deu poder sobre toda a criação. Deus te deu poder. Você está entendendo isso, irmão? Se fosse na Graça Viva, tinha cadeira voando para cima uma hora dessa. O povo é violento, o povo é animado demais. Não, mas vai devagar aí também, vai machucar os outros. Deus colocou você como Senhor. Ele é o Deus Criador, Ele criou todas as coisas. Mas na hora de estabelecer um Senhor, Ele estabeleceu você, homem, você, mulher, como Senhor da criação. E o que isso muda? Você vai entender mais para frente o porquê que Ele colocou você como Senhor. Talvez você ainda está com dúvida de que Ele não é o Senhor da criação. Vou mostrar para você. Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Para quem que Deus deu a terra? Para quem que Deus deu a terra? Para quem que Deus deu a terra? Você é o Senhor da terra. Deus estabeleceu você para dominar sobre todas as coisas da terra. Deus estabeleceu você. Deus estabeleceu você. Eu estou construindo uma ideia aqui para que você entenda lá na frente o poder que você tem
e o poder que você não exerce, porque você não sabe o poder que você tem. Quem está comigo ainda diz amém. Então nós precisamos entender a vontade de Deus. Que dia que o homem foi criado? Vou tomar uma água enquanto você responde. Que dia que o homem foi criado? Ciências, viu, gente? Isso aí é ciências, né? É? Mas nas ciências fala que foi no quinto, né? Tô fora. O pessoal fala que foi, o pessoal da ciência, né? Fala que foi no quinto. Teoria da evolução, né? Quinto dia, quando Deus criou os animais. E sabe que tem uma chave nesse negócio? Por que a ciência quer fazer você acreditar que você foi criado no quinto dia? Você lê o texto de Gênesis 1:26? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine ele sobre os animais da terra. As pessoas que acreditam que vieram do macaco, ou que vieram da teoria da evolução, elas acreditam que são animais, e Deus estabeleceu o homem para dominar sobre todos os animais. É isso que o mundo quer fazer comigo e com você, colocar pessoas para dominar sobre as nossas vidas. Mas olha aqui para mim, Deus não estabeleceu você para ser dominado por ninguém. Deus estabeleceu você para você dominar sobre todas as coisas. Deus estabeleceu você para dominar sobre todas as coisas. Pastor, se Deus estabeleceu eu para dominar sobre as coisas, eu posso dominar sobre as pessoas? Não. Por quê, pastor? Porque pessoas que são imagem e semelhança de Deus, nós não dominamos sobre elas, nós servimos elas. Pessoas que são imagem e semelhança, nós não dominamos. Nós dominamos sobre as coisas e dominamos sobre servimos as pessoas. E um princípio poderoso de prosperidade é servir, irmão. Porque quando você decide servir de todo o teu coração, você vai prosperar. Vou dizer de novo, que talvez alguém acredite. Um dos maiores princípios de prosperidade é servir. Porque quando você decide servir de todo o teu coração, pessoas, você vai prosperar inevitavelmente. Quem está comigo ainda diz amém? Então vamos entender a vontade de Deus. Nós fomos criados no sexto dia, amém? Não no quinto. Sexto dia. Qual foi o primeiro dia depois da criação do homem? Sétimo dia, sábado. E o sábado era o dia perfeito. E o sábado era o dia que não era para ter fim nunca, se não fosse o pecado. Por quê? Porque era o dia onde toda a perfeição se encontrava em um só lugar. Era o dia onde tudo de mais belo, mais perfeito, aonde a provisão abundante havia, aonde Adão podia andar livremente como Senhor da terra, dominando sobre as coisas, servindo pessoas, tendo provisão abundante para tudo que precisasse. E Deus nos criou para o sétimo dia. Fomos criados no sexto, mas o primeiro dia após a criação foi o sétimo. Esse dia não era para ter fim. Tanto é que no final de tudo, lá no final, quando der o reset, o restart de tudo, zerar tudo, nós vamos voltar para o sétimo dia, o dia da perfeição total. Diga amém. Você já imaginou que o primeiro dia, depois do homem ser criado, foi o sétimo? O dia da perfeição, o dia do descanso. Assim que Deus o chamou, porque a Bíblia diz que Deus descansou de toda a sua obra no sétimo dia. E o sétimo dia foi o primeiro dia do homem. O que isso quer dizer, pastor? Que o homem, no primeiro dia de existência do homem, o homem já foi descansar. Porque presta atenção, o descansar não é porque Deus estava cansado de fazer alguma coisa. Descansar é deleitar naquilo que havia sido criado, ter prazer naquilo que foi criado. O primeiro dia de Adão foi o dia de ter prazer naquilo que Deus havia criado, em toda a provisão, e esse era o plano perfeito, que nunca deveria ter acabado. O homem vivendo dentro desse lugar, dentro de um jardim de provisão, aonde tudo aquilo que ele precisasse, ele teria como provisão. Quem está entendendo diz amém. E olha aqui para mim, o plano de Deus não mudou. Vou dizer de novo, o plano de Deus não mudou. Ele continua procurando pessoas dispostas a viverem dentro do jardim da provisão. E continua procurando pessoas dispostas a viverem
dentro do jardim da provisão. Deus plantou um jardim e colocou Adão lá dentro, sim ou não? E Deus proveu tudo para ele. O pecado fez Adão ser expulso do jardim. E eu vou te explicar o porquê disso. Mas o plano de Deus não mudou. Olha para o irmão que está lá e fala assim: Deus ainda quer que você volte para o jardim da provisão de Deus. Amém, queridos? Por que Deus só é chamado de Senhor a partir do capítulo 2 de Gênesis? O desejo de Deus é que o homem seja o Senhor da terra e Deus o Senhor do homem. O desejo de Deus é que o homem seja o Senhor da terra, que o homem domine a terra e Deus seja o Senhor do homem. Deus só é Senhor de quem Ele é provedor. Só é Senhor aquele que é provedor. Então por que Deus, no capítulo 1 de Gênesis, Ele não é Senhor? Porque Ele é apenas o Criador de todas as coisas. Porque Ele queria colocar o homem para ser o Senhor. Porque Deus não queria ser o Senhor da criação. Deus queria ser o Senhor do homem. E o homem ser o Senhor da criação. Quem está entendendo isso diz amém. Esse era o plano de Deus. Esse era o plano de Deus. Deus só é Senhor de quem Ele é provedor. Só é Senhor aquele que é provedor. Presta atenção. Por que Deus é chamado de Senhor a partir de Gênesis 2? Porque a partir de Gênesis 2, Deus cria o homem. Deus cria Adão. Mas para Deus ser Senhor de Adão, Deus precisava provê-lo. Aqui que Deus faz? A Bíblia diz que Deus planta um jardim no Éden. E a Bíblia diz que Deus dá uma ordem para que cresça toda espécie de plantas e árvores frutíferas. E a Bíblia diz que Deus pega Adão e coloca dentro do Éden. E Adão já entra dentro do Éden colhendo. Por quê? Porque se Deus é Senhor da sua vida, Ele necessariamente tem que ser o provedor dela. Não tem como Deus ser o seu Senhor se Ele não prover você. E é por isso que nós precisamos entender o que significa senhorio. Porque quando nós dizemos eu estou debaixo do senhorio de Cristo, significa que o dever da provisão é dele, mas significa que tem uma parte que eu tenho que fazer. Quem está comigo diz amém. E é fácil a gente entender essa questão de senhorio, de senhor. Não sei como é que era na casa de vocês, mas presta atenção, mais antigamente o pai chegava para o filho falava: pai, eu vou sair hoje, vou para balada, não sei o que tem, né? Meia-noite eu volto, 2 horas da manhã. O pai falava: não, você vai voltar 10 horas da noite. Não, pai, que isso? Alguém passou por isso aqui? Passou, né? Não passa mais, né, irmão? Vigia, vaso. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Não, pai, vou voltar 2 horas. Aí o pai ia falar para você assim: olha aqui, presta atenção. Enquanto eu for o chefe dessa casa, enquanto eu pagar o aluguel dessa casa, enquanto eu pagar a sua comida, enquanto eu comprar a sua roupa, enquanto eu comprar o papel higiênico que limpa e daí deixa para lá, enquanto eu fizer tudo isso, enquanto eu te prover, eu é que sou o Senhor dessa casa, é tudo do meu jeito. Era assim ou não era? A gente naquela época pensava que estava errado, mas aí a gente casou, é pai hoje, e a gente sabe que está certo, sim ou não? Por quê? Quem é o provedor, manda. Diga comigo, quem é provedor, manda. Diga para mim, quem é provido, obedece. Quem é provedor, quem é provido, básico, sim ou não? Um outro exemplo, lá no seu trabalho, você entra às 7 horas da manhã todo dia, o patrão chega e fala assim: amanhã, fulano, preciso que você chegue às 6h30, a gente vai ter que fazer tal coisa, que precisa que você chegue às 6h30 amanhã. Você vai chegar às 6h30, sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque no dia 5 é o seu patrão que paga o seu salário. Ou seja, ele é o seu provedor. Se ele é o provedor, ele fala que precisa que você chegue mais cedo e você precisa chegar. Porque se você não chegar, no outro dia que você chegar, vai ter uma outra pessoa no seu lugar. Porque quem é o provedor, manda. Por isso que Deus nunca quis ser o Senhor da criação. Deus, Ele queria ser e é o Deus da criação. Ele criou tudo, mas Ele coloca o homem para mandar, para governar a criação. Porque o propósito de Deus era governar a vida do homem. Por que Deus queria governar a vida do homem?
Porque Deus queria prover o homem. Era só esse o interesse de Deus, porque Deus queria prover o homem. Então presta atenção, quando nós obedecemos, quando nós entramos debaixo do senhorio, nós temos provisão garantida. Olha para o seu irmão e fala assim: quando você obedece, você tem provisão garantida. Mas se você decidir levar tudo na força do seu braço, fazer do seu jeito, aí você se vira para fazer o que você tem que fazer. Quem está entendendo? Deus é simples, irmãos. Deus fala assim: ó, se você quiser, está aqui, eu vou te abençoar, vou fazer, mas é do meu jeito. Não, Deus, eu não quero. Não, tá bom, meu filho, vai do jeito que você quer então. Aí a gente vai, quebra a cara, dá murro em ponta de faca e faz aquela coisa, não tem? Aí a gente volta e fala: oh Deus, por favor, agora eu quero. Aí você fica um pouquinho, começa a viver da provisão, aí você fala assim: não, Deus, mas não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo. Deus fala assim: não, então você tem que sair da minha provisão de novo, porque aqui debaixo da minha provisão sou eu que mando. Enquanto você estiver debaixo da minha provisão, sou eu que mando. O provedor manda, o provido, vamos de novo, o provedor manda, o provido obedece. Diga comigo: dízimo é reconhecimento de senhorio. Diga de novo: dízimo é reconhecimento de senhorio. O que significa, pastor? Que no ato de dizimar, eu não estou dando dinheiro para a igreja, eu não estou dando dinheiro para pastor, eu não estou dando dinheiro, dizima porque você não precisa comprar um ar, dizima porque nós temos que trocar não sei o quê. Não, olha aqui para mim. Dízimo é o reconhecimento espiritual de quem é o provedor da sua vida. E nós vamos aprofundar nisso aqui, eu vou te mostrar. Dízimo é um reconhecimento espiritual de quem é o provedor da sua vida. Dízimo é um princípio, não é uma regra. Talvez tenha alguém um pouquinho mais entendido: pastor, dízimo é da lei, não sei o que tem, porque nós estamos na graça. E nós também estamos na graça lá, porque a nossa igreja chama Graça Viva. Não ficou bom o trocadilho não, né? Não ficou legal não. De vez em quando eu faço umas piadas ruins dessas, mano. Relaxa aí, faz parte. Mas presta atenção, nós vamos ver. A primeira pessoa a dizimar foi Abraão. Sabe quantos anos Abraão viveu antes da lei? 430 anos antes da lei. Antes de ter a lei dizendo que o povo de Israel devia dizimar, Abraão, 430 anos antes, dizimava. O que fez Abraão dizimar? Diga comigo: princípio. Bem forte: princípio. E o que é princípio? Primeiro momento da existência de algo. Então você entende que não é sobre dar dinheiro, sobre levar dinheiro para a igreja. Dízimo é sobre o reconhecimento de quem é o provedor da sua vida. Quando eu reconheço que Deus é o provedor da minha vida, eu não tenho problema de dizimar, porque eu sei de onde vem a minha provisão, eu sei de onde vem aquilo que eu preciso. Nós vamos aprofundar nisso aqui, mano. Nós estamos praticamente na introdução da introdução. Quem está entendendo aí diz amém. Agora presta atenção: se Deus plantou um jardim, se Deus colocou o homem, se Deus não quis ser o Senhor da criação, Ele quis ser apenas o Deus da criação. Se Deus fez dessa forma, e se Deus proveu o homem, tem que ter o princípio do dízimo dentro do Éden, sim ou não? Porque se Deus o proveu lá dentro, esse princípio do dízimo tem que estar fundamentado lá dentro em alguma coisa. Por quê? Porque presta atenção, o Éden é o início de tudo, sim ou não? O Éden é o início de tudo. Então tem que ter dízimo no Éden. Eu quero mostrar para você agora a primeira menção de dízimo. As pessoas falam que foi Abraão. Abraão foi uma menção de dízimo clara, relatada, escrita, dízimo e tal. Mas o princípio em si, ele está colocado desde o jardim do Éden. Quem ainda está comigo diz amém. Gênesis 2:8, abre aí. Ou coloca aqui. Gênesis 2:8, presta atenção. Ora, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do Oriente. E ali colocou o homem que formaram. Então presta atenção. Deus plantou um jardim no Éden, virado para o lado do Oriente. Aí Deus fez o homem em um outro lugar. Isso aqui é importante você entender. O homem não foi criado dentro do jardim, amém? Amém? A Bíblia diz que o homem foi criado em um lugar chamado face de Deus. Era um lugar na terra chamado face de Deus.
Deus vai lá, cria o homem nesse lugar, planta um jardim no Éden. E a Bíblia diz que Deus pega o homem, depois de criá-lo, e leva para dentro do jardim da provisão. Eu oro para que Deus nesses dias leve você de volta para o jardim da provisão que Ele plantou para você. Amém, queridos? Deus então planta um jardim, cria o homem e traz o homem para dentro do Éden. Versículo 9: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção nessa informação que ela é importante. Deus criou no jardim e fez nascer do jardim toda espécie de árvores frutíferas. Você consegue imaginar o tanto de árvore frutífera que tinha lá dentro, irmão? E aí a Bíblia diz que Deus também coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Presta atenção nessa informação. Olha aqui para mim. Se Deus planta o jardim e faz toda a provisão vir para o jardim, e aí Deus dá uma ordem para o homem, porque presta atenção, Deus é o provedor desde o princípio. Desde o princípio Deus quer prover o homem. O plano original de Deus, desde o princípio, foi prover eu e você. Esse era o plano original de Deus. Diz amém aí, voz. Eu sei que talvez você fique impactado, mas seu amém aí faz parte do... Está no contrato, que de volta, tempo em tempo, você tem que dar um amém aí. Amém? Então Deus, desde o princípio, essa vontade de Deus nunca mudou, porque a Bíblia diz que Deus não muda. Ainda que o plano meio que deu errado por conta do pecado, e o pecado entrou e bagunçou com a coisa, porém Deus não muda. Deus continua interessado em prover todos aqueles que desejam tê-lo como provedor. Diz amém. Presta atenção no versículo 16 do mesmo capítulo. Olha a ordem de Deus. Então Deus planta o jardim, coloca o homem lá dentro, e Deus dá uma ordem para o homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Presta atenção. Se Deus plantou o jardim, e o homem podia comer de todas as árvores do jardim, e Deus dá uma ordem para o homem: olha, você deve comer de toda a árvore do jardim. Aquelas árvores se tornaram a provisão do homem, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Então as árvores do jardim se tornam automaticamente a provisão do homem. Mas presta atenção no versículo 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então presta atenção. Deus plantou e falou para o homem: você pode comer de tudo, porém existe uma árvore. Quantas árvores? Quantas árvores? Deus disse: tem uma árvore que eu não te autorizo comer, Adão. Essa árvore eu separei para mim. Essa árvore não te autorizo tocar, Adão. Todas as outras você pode comer. Presta atenção que o princípio do dízimo está aqui. Todas as árvores você pode comer, Adão, porém de uma eu não te autorizo. Essa árvore é minha, você não pode comer nela, você não pode comer dela, ela é minha. Essa foi a ordem de Deus para o homem, para Adão. Amém? Quem está comigo aí diz amém? Amém? Em outras palavras, Deus estava dizendo: enquanto você respeitar esse princípio, você vai viver dentro do meu jardim, você vai comer da minha provisão. Tudo que você precisar, você vai estar provido. Tudo que você quiser vai estar à sua disposição, desde que você cumpra o princípio de não comer de uma única árvore. Só essa. O resto todo você pode comer. Olha aqui para mim. Todos nós temos uma provisão mensal, sim ou não? Sim ou não? É uma provisão que vem para mim e para você todo mês. Dentro dessa provisão tem uma parte que Deus não te autoriza a comer. E qual foi a ordem de Deus para Adão? No dia que você comer dessa árvore, que eu não te autorizo, você vai morrer. E além de morrer, você vai ser expulso do jardim. E aí, Adão, você vai ter que plantar o seu próprio jardim. Você conhece a história? Adão e Eva comem o fruto. Então eles são expulsos do jardim. E sabe o que Deus diz para ele? Adão, até hoje você viveu da minha provisão, porque eu era o Senhor da sua vida. Como você quis sair debaixo do meu senhorio,
você quebrou o princípio, você tocou naquilo que não era para você tocar. Agora você vai ter que plantar o seu próprio jardim, e do suor do seu rosto comerás. Sabe o que Deus estava falando? Enquanto você estiver dentro do meu jardim, obedecendo o meu princípio, eu me encarrego de prover para você. Agora, no dia que você quebrá-lo e tocar naquilo que eu não permiti você tocar, você vai ter que plantar o seu próprio jardim e passar a comer do suor do seu rosto. Comer do suor do rosto, irmão, é uma maldição, porque comer do suor do rosto fala de uma fadiga excessiva para ganhar o pão, e não deveria ser assim. Pastor, não deveríamos trabalhar? Não foi isso que eu falei. Não deveria ser fadigante, excessivo, torturante. Tem vezes que a gente chega no final do dia de trabalho, a gente está morto, a gente não quer saber de mais nada, não tem mais ânimo, não tem mais alegria, não tem mais nada, só quer jantar e deitar e capotar para poder no outro dia começar tudo de novo. Não era para ser desse jeito, era para vivermos debaixo da provisão de Deus. Trabalhamos, mas é a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores. Não é o esforço do meu braço. Eu trabalho, mas não é fadigante. Eu trabalho, mas não tem um esforço excessivo. O princípio do dízimo está aqui, quando Deus fala, olha, você não pode tocar em uma parte que eu separei para mim. Da mesma maneira, dentro da nossa provisão, tem uma parte que Deus separou para Ele, e Deus não te autoriza a tocar. E quando tocamos, Deus diz, você não pode ficar debaixo da minha provisão. Você vai ter que comer do suor do seu próprio rosto. Você vai ter que viver daquilo que você mesmo produz para você. Quem está entendendo isso diz amém. O que é o princípio do dízimo, pastor? É reconhecer com uma parte quem é o provedor da minha vida. O que é o princípio do dízimo? Quando eu reconheço com uma parte quem é o provedor da minha vida. Olha para quem está ao teu lado, diga isso para essa pessoa. O dízimo é reconhecer com uma parte quem é o provedor da sua vida. Diga comigo, no meio da minha provisão, bem forte, no meio da minha provisão, existe algo que Deus separou para Ele e não me deu autorização para comer. E no dia que eu comer, eu vou precisar plantar o meu próprio jardim. Você consegue entender isso, irmão? Adão nunca tinha lavrado a terra enquanto ele estava dentro do jardim. Por quê? Quando ele chega no jardim estava tudo pronto. As árvores estavam prontas, a provisão estava pronta. Mas uma vez que ele come daquilo que Deus falou que não podia comer, agora ele precisa sair e lavrar a terra, trabalhar, fazer excessivamente para poder sobreviver. Olha para o irmão do lado e fala assim, não é isso que Deus tem para você. Fala assim, o que Deus tem para você é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Quem crê e recebe essa palavra diz amém. Quando o homem come daquilo que Deus não lhe permitiu comer, ele não pode mais ficar no jardim da provisão. Quando o homem come daquilo que Deus não permitiu comer, ele não pode ficar mais no jardim da provisão. Quando você quebra o princípio, anota aí, essa palavra é do meu pastor Irineu. Quando você quebra o princípio vai quebrar você. Quando você quebra o princípio vai quebrar você. Não tem como ser diferente. Quando você quebra o princípio vai quebrar você. O princípio foi feito para ser cumprido, estabelecido, obedecido. E a lei, pastor, para que serve a lei? A lei se faz necessária toda vez que o princípio é quebrado. Tem gente que dizima pela lei, por medo. Porque quando o princípio é quebrado se faz necessário a lei. Mas não se faz necessário lei para quem vive debaixo de princípio. Quem vive debaixo de princípio, irmão, vive debaixo da graça. Quem vive debaixo do princípio, vive debaixo da graça. Amém? Vamos lá? Vamos seguir? Vocês aguentam mais um pouco ainda? Quem pode me dar aí mais 30 minutos? Levanta a mão, 30 minutos. 30 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, 2h30, 3 horas. Tá bom, só esses aqui já deu 3 horas, o resto pode deixar para amanhã, o tempo de vocês. Vamos acelerar aqui que a gente tem bastante coisa para... Eu quero deixar você bem fundamentado hoje para aquilo que vai vir amanhã, irmão. Porque amanhã, hoje já vai ser forte, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou ver cadeira voando aqui.
Dízimo de Jacó, Gênesis 28, 18. Gênesis 28, 18. Presta atenção nisso aqui, tem, como eu disse, irmão, a Bíblia você pode ler ela naturalmente e você vai passar batida em muitos detalhes. Ou você pode ler ela espiritualmente e você vai receber a revelação e a vida que flui daquilo. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, amém? Dízimo de Jacó, Gênesis 22, 18. Diz assim: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo, Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz. A palavra paz aqui no original é shalom. Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Lá na igreja a gente cumprimenta dizendo shalom. Eu sei que às vezes aqui fala graças paz. Faz, né? Que a palavra paz é a tradução para shalom. Mas quando você diz shalom, é a palavra original que era usada. E a palavra shalom significa, no português, paz significa o quê? Paz, né? Paz, só paz, tranquilidade. Mas a palavra shalom, ela significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E eu desejo isso sobre a sua vida hoje. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Versículo 20, Jacó fez um voto dizendo, presta atenção no detalhe, se Deus for comigo. Deus não era Senhor de Jacó, Deus era Deus de Jacó. Esse detalhe você tem que prestar atenção, amém? Se Deus for comigo e me guardar na viagem que faço, me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz, ou seja, em prosperidade, voltar à casa do meu pai, aí agora entra, o Senhor me será por Deus. Está entendendo como é que são detalhes que fazem a diferença? Então, Jacó está dizendo assim, olha, se Deus for comigo, se Deus me guardar, se Deus me der roupa para vestir, comida para comer, e em prosperidade me fizer voltar, o que Jacó estava dizendo? Se Deus me prover, então Ele vai deixar de ser meu Deus e vai se tornar o meu Senhor, porque Deus só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. Jacó nesse momento não tinha provisão de Deus, nenhuma, você vai ver a história, mas nesse momento Jacó está fazendo um voto dizendo, se Deus me prover, me der pão, me der veste e me fizer voltar em segurança e prosperidade, então Ele vai deixar de ser Deus, e aí vai se tornar o meu Senhor. E olha só o que ele diz, e eu em paz retornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto como coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Por quê? Porque Deus só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. O que Jacó está dizendo? Deus, eu não tenho provisão, mas eu estou saindo para uma viagem. Se o Senhor me prover, me der segurança, me der pão, me der alimento, me der veste, me fizer voltar próspero, Deus vai ser o meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, então eu preciso reconhecer, através do princípio do dízimo, quem é o provedor da minha vida. Está pegando isso, irmão? Quem está pegando aí diz amém. Mas presta atenção agora para o contexto. Jacó está fugindo da morte nessa oração. Por quê? Lembra que ele roubou? Na verdade ele não roubou a bênção, ele comprou a bênção. Sim ou não? O Esaú estava com fome, Jacó foi lá e fez uma caça gostosa, Esaú foi lá e vendeu. Esaú vendeu a bênção da primogenitura. Então com Esaú estava tudo tranquilo, porque ele comprou a bênção por um prato de lentilha. Cuidado, irmão, porque às vezes você está vendendo a bênção de Deus da sua vida por pouca coisa, viu? Vigia, vaso, em nome de Jesus, tá bom? Amém? Jacó compra, mas o que Jacó faz de errado? Jacó engana o pai, para o pai poder abençoar. Isso foi errado.
Com Esaú estava tudo certo, porque ele comprou, foi legal. Ó, eu te dou a comida se você me vender o direito de primogenitura. Esaú fala assim, o que me adianta o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Pode pegar para você. Jacó falou, beleza, é meu, come aí a comida. Mas quando Isaac estava morrendo, a Bíblia diz que Jacó tem que se passar por Esaú para poder receber a bênção. E nesse momento ele fez algo muito errado. Então ele estava agora, Isaac estava perto de morrer. Isaac era o pai de Jacó e de Esaú. Isaac estava perto de morrer. E o irmão dele jurou, ele falou assim, ó, no dia que papai morrer, eu te mato. Só não vou matar agora para não dar desgosto para o papai. Mas no dia que papai morrer, você pode ficar esperto, que eu vou passar peixeiro em você e você vai para a terra do pé junto. Foi isso que Esaú falou, num português bem rasgado. E Isaac estava perto de morrer. O que Jacó fez? Falou, o quê? Meu irmão vai me matar, vou embora. Então nesse momento, quando Jacó faz o voto, ele está no deserto. Ele não tinha nada para comer, ele só estava com a roupa do corpo, ele não tinha roupa para vestir. Ele estava fugindo da terra dele, indo para uma terra que ele nem sabia para onde, para poder fugir do irmão que estava querendo matá-lo. Então Jacó estava fugindo da morte, após roubar a bênção do irmão, com a roupa do corpo, e no deserto, sem nada. Diga comigo, sem nada. Diga, sem provisão. Nesse momento Jacó faz um voto com Deus, que foi o texto que nós lemos. Nesse momento, Jacó começa dizendo, Deus, se o Senhor for comigo na viagem que eu faço, se o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, me der segurança, me guardar, ou seja, ninguém me matar, e me fizer voltar em prosperidade para a casa do meu irmão, então o Senhor me será por Deus. E de tudo que o Senhor me der, certamente, eu vou dar o dízimo, eu vou reconhecer que foi o Senhor que fez na minha vida. Vocês estão entendendo? Se Deus for comigo e me guardar e me der pão, veste, eu reconhecerei que o Senhor é o Deus. Jacó está dizendo que Deus não era o seu Senhor, era apenas o seu Deus. Olha que tem pessoas que têm Jesus como Salvador, mas não tem Jesus como Senhor. E aqui está a diferença. Mateus 7,21 vai dizer assim, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Vocês sabem o que é reino, né? Amém? Então o que ele está dizendo? Não é o fato de você dizer que eu sou o Senhor da sua vida, que de fato eu sou. Eu só sou o Senhor daqueles que decidem fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Então muitas vezes nós recebemos Jesus, lá atrás, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão e dá uma chacoalhada assim, deixa eu ver. Senhor e Salvador. Mas ao longo da história, do caminho, a gente vai deixando o Senhor de lado. E a gente vai se relacionando apenas com o Salvador. O que significa? Que alguns princípios que a Bíblia fala, eu vou deixando de lado. E eu não vou obedecendo. O que é isso? Você está tirando Jesus de Senhor da sua vida. Você está tirando Ele do posto de Senhor. Você está usando Ele apenas como Salvador. E qual é o problema disso? Que quando nós tiramos Jesus da condição de Senhor, a gente tira Ele da condição de provedor da nossa vida, porque Ele só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. Mas para Ele ser provedor, eu preciso obedecê-lo, porque o provedor é quem determina as regras. O provedor, aquele que paga a conta, é que diz como é que vai ser a coisa, irmão. Por isso que Deus quer ser o Senhor da minha vida, por isso que Deus quer ser o Senhor da sua vida. Amém? Olha para quem está lá e fala assim, Deus quer ser o Senhor da sua vida. Deus era o Senhor de Abraão e o Senhor de Isaac, porque Abraão já tinha tido, nós vamos estudar sobre Abraão amanhã. Abraão fez alianças poderosíssimas com Deus, Isaac fez alianças com Deus, mas agora Jacó ainda não tinha uma aliança com Deus. Tem pessoas que o avô deles era cristão, o pai deles era um cristão, aí eles acham que porque o avô era crente, o pai era crente, está tudo certo, ele já está dentro do pacote. Não, irmão, pacto com Deus é individual. Você precisa fazer o seu. Vou dizer de novo, o pacto com Deus é individual, você precisa fazer o seu. Olha para quem está do lado e diga isso, fala assim, o pacto é individual, você precisa fazer o seu. Você precisa fazer o seu. Precisamos fazer um pacto com Deus. Você pode fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus na área financeira. Tê-lo como provedor e como Senhor nada mais é do que ter uma aliança nessa área com Deus. Olha aqui para mim.
tê-lo como Senhor é ter uma aliança, que Ele é o provedor da sua vida, ter um pacto com Ele. Então até nesse momento, irmão, tudo que Jacó tinha conquistado era na força do braço, e não debaixo da provisão de Deus, você concorda? Nesse momento, tudo que Jacó tinha era na força do braço e não debaixo da provisão. E o que Jacó tinha conquistado? Uma confusão com o irmão querendo matá-lo, ele tinha roubado a bênção, ele estava fugindo da morte. Tudo isso foi o que ele conseguiu adquirir debaixo do esforço do seu braço. Porque debaixo do esforço do nosso braço, irmão, nós não conseguimos absolutamente nada. Nós só conseguimos debaixo da bênção de Deus. É por isso que Deus quer nos dar a bênção, porque é debaixo da bênção que enriquecemos sem acrescentadores. Amém? Amém? Deus só é Senhor de quem Ele é provedor. Jacó estava chamando Deus para ser o seu provedor, o seu Senhor. Deus só pode ser Senhor de quem Ele é provedor. Olha para o irmão do lado e diga isso. Deus só pode ser o seu Senhor se Ele for o seu provedor. Eu quero dar uma pausa aqui no dízimo de Jacó, para eu poder aprofundar um pouco sobre senhorio, para você entender profundamente o que é senhorio. E aí a gente volta e conclui sobre o dízimo de José. Então presta atenção. José e o princípio do senhorio. Faraó compra a família de José e os coloca na terra de Gozém. Gênesis 47, 23. Gênesis 47, 23. Diz assim, quero falar sobre o princípio de senhorio agora. Então disse José ao povo, você lembra da história de José? José do Egito, que foi os 7 anos da vaca gorda, os 7 anos da vaca magra, e aí todo o planeta Terra não tinha alimento, eles tinham que subir para o Egito para comprar alimento, comprar semente, e Deus deu sonho para o José das 7 vacas gordas, que vinha, e depois vinha 7 vacas magras, e as 7 vacas magras engolia as 7 vacas gordas, e na revelação ele teve o entendimento que as 7 vacas gordas eram primeiro 7 anos de fartura, e depois viriam 7 anos de vacas magras, ou seja, de tempos de escassez, e esse tempo de escassez engolia o tempo de provisão, e quem se preparasse no tempo das vacas gordas, teria provisão para depois. Então José começa a fazer isso e ele se prepara. Esse era o contexto. Gênesis 47, 23. Diz assim: então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, presta atenção, que da colheita dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que como os vossos filhos. Presta atenção. E disseram: a vida nos tem dado, achamos graça aos olhos do meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Presta atenção. O que aconteceu com a família de José? A família de José tinha ficado lá em Israel. Quando começa a fome, a família de José vem para poder comprar alimento. E aí eles achavam que José tinha morrido, porque eles tinham vendido José, eles tinham jogado na cisterna. Lembra da história? Não quero entrar aqui para não ficar muito comprido, mas esse era o contexto. E então a família vem para comprar, porque agora existe um tempo de seca sobre a terra. E sabe o que acontece? Eles começam a trocar. No primeiro ano, eles compram toda a semente que eles podiam com o dinheiro e a prata que eles tinham. Então eles vão até Faraó e levam a prata, levam dinheiro para poder comprar semente. Eles voltam, usam aquela semente, comem dela. No segundo ano, eles levam todo o rebanho que eles tinham para poder comprar semente. Voltam, passam mais um ano, não tinha mais nada. No terceiro ano, quando a família de José volta, eles já não tinham mais dinheiro, eles não tinham mais os animais. E aí eles dizem para Faraó: olha, nós não temos mais dinheiro e não temos mais dinheiro, não temos mais rebanho, mas precisamos comer, estamos com fome. Faz o seguinte: compra as nossas terras e nos compre como escravos. Nós vamos nos vender como escravos, para que você possa nos dar comida. Esse foi o trato, e estava apenas ainda no 4º ano da fome, irmão. Ainda tinha mais 3 anos pela frente. Então vem Faraó e compra a família de José. Comprou a família de José e mandou a família de José para a terra de Gozém, que era um crescente fértil, era uma terra muito próspera e muito fértil
dentro do Egito. E eles colocam a família de José lá dentro. E sabe o que é que eles falam? Falam, ó, você está aqui, nós vamos te dar a semente para você plantar, você vai plantar, de tudo que você colher, você vai dar 1/5 para Faraó. Quanto dá 1/5? 20%. Diga comigo, 20%. E por que eles tinham que dar esse 1/5 para Faraó, esses 20%? Porque era um reconhecimento de senhorio, porque Faraó os comprou, Faraó deu semente para eles, Faraó colocou eles na melhor terra. Em troca disso, qual era o reconhecimento que eles tinham de que Faraó era o senhor da vida deles? Dando os 20%, está claro isso? Amém? Então os 20% que eles davam era o reconhecimento de quem era o provedor da vida deles, que nesse caso era Faraó. Quem está entendendo aí diz amém. Então foi isso que eles fizeram. Agora presta atenção. E olha que Faraó cobrava 20%, irmão. O dízimo é 10% só, amém? Amém? Faraó cobrava 20%. Por quê? Porque isso aqui é uma outra história mais profunda. Vamos deixar ele para um outro momento. Porque toda vez que a gente decide não ter Deus como Senhor da nossa vida, o mundo de alguma maneira vai arrumar um Faraó para ser o Senhor das nossas vidas. Só que ele não cobra só 10%. Ele cobra muito mais. Mas isso é história para um outro dia, amém? Vai ficar mais profundo. Vem cá, Carlos, deixa eu dar um exemplo aqui. Carlos foi lá em Cuiabá. Sobe aqui. Você é tão bonito que eu quero que você fique aqui em cima. Ajudar a embelezar aqui o contexto aqui. O pastor Evandro. Presta atenção aqui. Deixa eu explicar para você agora o princípio do dízimo. Você vai entender isso claramente agora, irmão. Presta atenção. Carlos está aqui. Gente boa. Foi lá, joga bem, joga mais ou menos. Menino de Deus. Não é tudo isso, não, irmão, mas joga bem. O Carlos está aqui, e o Carlos foi lá, trabalhou o mês inteiro. Mês inteiro, Carlos, trabalhando. Faz cara de quem trabalhou o mês inteiro. É isso aí mesmo. Ele sabe? Trabalhou o mês inteiro, cansado. Aí chegou no culto, onde ele tem que entregar o dízimo. Cadê o gasofilato? Onde é que você responde dízimo? Preciso da encenação completa, né? Alguém traz para mim aí o gasofilato, por favor. E aí agora eu vou dar um exemplo para você vai entender, irmão. Você vai entender absurdamente. O que acontecia. Ou melhor, o que deveria acontecer. Então o povo lá na terra do Egito, eles davam 20%. Isso. Olha, para que gasofilato bonitão. Tem até o carro aqui. Você tá doido? Vou mandar fazer um desse para mim. E aí o Carlos trabalhou o mês inteiro, irmão. E aí imagina, Carlos. Porque aqui, presta atenção, eles tinham que dar quanto? 20% em reconhecimento de quem era o Senhor. Agora presta atenção, por quê? Porque eles estavam numa terra que não foi eles que comprou. Primeiro, eles venderam tudo que eles tinham para Faraó, em troca de semente. Depois eles venderam as terras deles, em troca de semente. Depois eles se venderam como escravos, porque a fome era tanta que não tinha como. Não adiantava você não ser escravo e não ter o que comer. Então eles falaram, melhor a gente ser escravo, mas ter o que comer, do que a gente passar fome e morrer. Ok? Então eles se vendem como escravos. E aí Faraó coloca eles em uma terra que não é deles. Faraó compra eles, paga por eles, dá uma terra para eles que não é deles, dá a semente para eles plantar, coloca eles num lugar onde eles vivem em paz, em segurança. Quanto deveria ser, irmão? Quanto deveria ser? Porque presta atenção, eles não eram livres, eles eram escravos. Escravo tem direito a alguma coisa? Escravo é escravo, sim ou não? Quanto que eles tinham que dar para Faraó? 100%, sim ou não? Eles eram escravos. Escravo não tem direito. Mas aí Faraó falava assim, não, você só vai trazer 20%. Os outros 80% é seu, para você fazer o que você quiser. 20% é sinal de reconhecimento. Agora presta atenção, olha aqui para mim. Presta atenção. Carlos foi lá, trabalhou o mês inteiro. Mas presta atenção. O Carlos, ele está no mundo, sim ou não? Está aqui na terra. O Carlos é inteligente. Carlos tem habilidades. Carlos vai lá e trabalha o mês inteiro. E aí o Carlos fala assim, poxa vida, mas eu vou ter que dar. E aí imagina que a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. A palavra Senhor na Bíblia é escravo. Nós éramos escravos do pecado. E depois, o que aconteceu? Jesus foi lá e nos comprou. Amém? Nos comprou. Então, em vez de ser escravos do pecado, nós nos tornamos escravos de Cristo. Amém? Amém? Esse é o termo que a Bíblia usa. Nós só trocamos de Senhor.
Antes o nosso Senhor era o diabo, era as trevas. Jesus foi lá e nos comprou. Somos escravos de Cristo. Aí imagina, somos escravos de Cristo. Ele nos comprou por um preço impagável de sangue. Fomos vendidos como escravos. Ele nos comprou como escravos. Aí o que aconteceu? Ele nos deu sabedoria, nos deu entendimento para a gente desenvolver alguma atividade, a gente trabalhar e fazer alguma coisa. Ele nos deu saúde, Ele nos deu provisão, Ele nos deu capacidade cognitiva de realizar coisas e fazer situações. Aí a gente vai lá, trabalha o mês inteiro, recebe uma quantia. Quanto a gente deveria dar de dízimo? Não, seja sincero aí com você mesmo. Quanto você acha que você tinha que dar de dízimo? Na minha concepção, eu penso que nós tínhamos que dar tudo. Por quê? Porque eu era escravo e Jesus me comprou. Jesus me comprou, Jesus me colocou na terra, uma terra que não é minha. Quanto que você pagou pela luz do sol hoje? Fala aí, irmão. Não ouvi. Quanto você pagou pela luz do sol? Aquela brisa que bateu no seu rosto, deu aquela refrescada assim, que foi revitalizante para você durante o dia. Quanto você pagou por ela? O oxigênio que você respirou hoje, se fosse para você pagar, quanto que dava, será? Tudo isso foi de graça para você? Tudo isso veio como provisão para mim e para você. Alguém está provendo tudo isso, sim ou não? Quem que está provendo? Deus. Por quê? Porque Ele é o provedor. Então, irmão, quando fala de provisão, não é apenas uma provisão financeira. Deus provê absolutamente tudo que precisamos, o tempo todo. O problema é a gente achar que é a gente que está fazendo. O problema é quando a gente acha que a gente vai lá e trabalha e ganha alguma coisinha. Não, aí tem gente que acha que é injusto dar o dízimo. Não, mas não é injusto eu dar 10%. Fui eu que trabalhei. Ah, é mesmo? Fui eu que fiz. Fui eu que estudei para fazer aquilo. Sério. Quem te deu a capacidade para isso tudo? Quem te guardou? Quem te protegeu? Quem te deu o livramento que você nem imagina para que você chegasse até hoje, no dia de hoje? Então imagina, sabe quanto nós deveríamos dar de dízimo, irmão? Somos escravos. Estamos em uma terra que não é nossa. Respiramos um ar que não é nosso. Temos um fôlego de vida que não é nosso, foi soprado sobre nós. Quanto deveria ser o dízimo? Me ajuda aí, quanto deveria ser o dízimo? Tudo. Agora imagina, o Carlos está vivendo debaixo dessa lei, aonde ele está debaixo de um senhor que obriga ele a dar tudo. Ele vai lá, trabalha, Carlos, no mês inteiro. Trabalhou, faz cara feia. É isso aí. E aí chegou no final do mês, o Carlos pegou tudo dele. E aí a lei era essa, tem que dar tudo, porque afinal de contas você é escravo. E aí vem entrega, vai ver com o cara, não, vai lá assim, vem andando com um cara triste assim, e aí vai entregar tudo. Cansado, até o passo do cara é feio. Aí ele vem, mas ele vai obedecer, ele vai dar tudo. Pôs tudo. Triste, volta triste, andando triste. Aí imagina que ele veio, deu tudo, tá voltando triste. Aí o pastor chama, ô Carlos, vem cá, irmão. Vem cá, peraí, não precisa, faz o seguinte, cara. Vamos fazer o seguinte, ó, você deu tudo aqui, né? Vou te devolver 90%. Como seria a sua mentalidade se você já tivesse a convicção que você tinha que dar tudo e você voltasse com 90% para sua casa? Você voltaria feliz. Então presta atenção. Nunca mais pense que dízimo é você dar 10% para Deus. Você teria que dar tudo. Dízimo não é você dando 10% para Deus. Dízimo é Deus dando 90% para você. Isso é dízimo. Isso é dízimo. Quando eu entendi isso, irmão, uma chave virou. Sabe por quê? Porque eu parei de fazer com pesar. Porque eu achava injusto. Poxa, eu que trabalho. Poxa vida, está errado isso. Até o dia que eu entendi, irmão, eu era escravo. Escravo não tem direito. Deus me deu capacidade. Deus me deu capacidade cognitiva. Eu penso, eu tenho habilidades. Eu consigo fazer coisas e ganho dinheiro fazendo com a mente, pensando. Deus me deu condição, Deus me deu saúde. Deus me deu paz, Deus me deu segurança. Deus protege a minha casa, a minha família. Deus me cerca de bens de todos os lados. Eu deveria entregar tudo que eu faço, não 10%. Mas aí eu sirvo um Deus tão bom, que Deus fala assim, você vai trazer 10. E esses 10 não é porque eu preciso. 10 é só porque o mundo espiritual precisa saber quem é o Senhor da sua vida. Então presta atenção, você dizima, não é para Deus saber, irmão, Deus sabe. Você dizima porque no mundo espiritual,
Quando nós dizimamos, nós estamos declarando quem é o Senhor da nossa vida, quem é o Senhor da sua vida, quem é que te provê, quem é que cuida de você. E presta atenção, a Bíblia diz assim: aquilo que é do Senhor, o maligno não toca. Aquilo que é do Senhor, aquilo que é meu, o diabo toca. Aquilo que é seu, o diabo toca. O diabo só não toca naquilo que é do Senhor. E quando você está dizimando, você está falando, sabe o quê? Eu sou escravo. Escravo tem alguma coisa? Escravo tem a posse de alguma coisa? Escravo não é dono de nada, irmão. Quando você está dizimando, você está dizendo, sabe o quê? A minha família não é minha, a minha família é de Deus. O meu carro não é meu, o meu carro é de Deus. A minha saúde não é minha, a minha saúde é de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não é meu, pertence a Deus. E o que é de Deus, o diabo não toca. Esse é o princípio do dízimo. Esse é o princípio do dízimo. Esse é o princípio do dízimo. Reconhecer quem é o Senhor. Essa é a finalidade do dízimo. Saber quem é o Senhor da sua vida. E presta atenção, irmão. Lembra no começo que eu falei que existem dois mundos? Mundo físico e mundo espiritual. O mundo físico respeita e responde ao mundo espiritual. Se você puder, anote isso aí, irmão. O mundo físico respeita e responde ao mundo espiritual. O que significa? Que se o ato de dizimar mostra no mundo espiritual quem é o Senhor da minha vida, quem é que me governa, se o ato de dizimar mostra que eu estou dentro do jardim da provisão de Deus, quando eu não faço, o mundo espiritual também sabe e vê e age a partir dessa legalidade. Nunca foi sobre darmos dinheiro para Deus, porque presta atenção, se nós servíssemos um Deus que precisasse de 10% nosso, eu ia falar para nós tudo arrumar outro Deus para nós, irmão, porque é muito ruim servir um Deus que precisa de 10% do que a gente tem, sim ou não? Nunca foi sobre isso. Dízimo é Deus dando 90% para você, e dando para você a oportunidade de você reconhecer que é Ele que te deu 90%, quando você devolve 10%. Quando você devolve 10%, está dizendo no mundo espiritual, nada do que eu tenho é meu, eu sou escravo. Escravo não tem nada, não tenho família, minha família é de Deus, o diabo não pode tocar. Meu carro é de Deus, o diabo não pode tocar. Minha casa é de Deus, o diabo não pode tocar. O meu trabalho é de Deus, o diabo não pode tocar. Porque escravo não tem nada. Dízimo é sobre reconhecimento de senhorio. Quem é o Senhor da sua vida? E quem é o Senhor da sua vida provê você. Quem está entendendo diz amém. Dízimo não é você dando 10 para Deus, é Deus dando 90 para você. Dízimo é um reconhecimento no mundo espiritual de quem é o Senhor da sua vida. Então presta atenção, agora vamos voltar para a história de Jacó. Quando Jacó está dizendo assim, ó, se Deus for comigo, se Deus me der pão, se Deus me der veste, se Deus me fizer voltar em paz e prosperidade para a casa do meu pai, então o Senhor me será por Deus. Sabe o que, olha aqui para mim, sabe o que Jacó estava dizendo para Deus? Deus, me compra. Deus, eu quero ser teu escravo. Deus, me coloca dentro do teu jardim. Deus, o Senhor era apenas meu Deus, mas eu quero te ter como meu Senhor. Me coloca dentro do jardim da tua provisão. Deus, me leva para esse lugar aonde o Senhor me provê em tudo, e eu certamente vou reconhecer que foi o Senhor que fez, devolvendo o dízimo de tudo. Era isso que Jacó estava dizendo. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, assim como eu, que está querendo dizer para Deus, Deus, me compra como seu escravo. Deus, me coloca dentro do teu jardim. Deus, eu quero ficar dentro do jardim da tua provisão, e eu não quero sair mais de lá. Eu quero reconhecer que é o Senhor quem é o provedor da minha vida. Era isso que Jacó estava dizendo. Senhor, planta um jardim para mim. Eu quero ficar dentro do teu senhorio, dentro da tua provisão. E a Bíblia diz que Jacó sai daquele lugar e vai até Labão e pede trabalho para Labão. A Bíblia diz que ele se apaixona pela filha de Labão, Raquel, e faz uma proposta de trabalhar 14 anos por ela. Quantos anos? A mulher devia ser bonita, irmão. 14 anos trabalhando por ela. Mentira nossa, nós trabalhamos a vida inteira para elas, né? Olha que maravilha. É de Deus, nossa mulher é muito mais bonita que a... com certeza.
E aí acontece um rolo lá, Labão engana ele porque Labão era trapaceiro, porque todo trapaceiro vai encontrar alguém que é mais trapaceiro que ele, viu, irmão? Jacó era sem vergonha nessa época aqui, trapaceiro, foi lá e encontrou um que era pior do que ele. Cuidado então, vigia, viu, vaso. Se converta em nome de Jesus. Então você vai encontrar um que... Tem gente que dá nó em pingo d'água, né? Até ele encontrar um outro que dá nó em pingo de orvalho, irmão. Aí ele se rebenta. E acha, viu? Jacó trabalha 14 anos. Quantos anos? 14 anos pelas duas filhas de Labão. Depois disso, Jacó vai para Labão e fala assim: Labão, rapaz, estou trabalhando para você e está ruim, não estou ganhando nada, eu queria um salário. Labão fala assim: vou te dar um salário. Vamos fazer o seguinte: Jacó era pastor de ovelha. Jacó, ele separa o rebanho, coloca as ovelhas branquinhas para um lado e coloca as ovelhas salpicadas, manchadas para o outro. E aí Labão fala assim: ó, das ovelhas brancas, não vai misturar elas. Das brancas, as que nascer salpicadas, é teu salário. E das salpicadas, as que nascer toda branquinha, vai ter seu salário, é salário seu, você pega como pagamento. Tinha possibilidade de ganhar alguma coisa, irmão? Tinha. Sabe o que Labão não sabia? Aparentemente era uma boa proposta para Labão, sim ou não? Para Jacó era terrível. Mas para Labão, irmão, ou seja, o menino ia continuar trabalhando de graça. Porque não tem como das ovelhas brancas nascer malhada. E nem das malhadas, das salpicadas nascer branca. Não tinha como. Para Labão estava top. A única coisa que Labão não sabia é que Jacó tinha feito uma aliança com Deus lá atrás. Então, irmão, presta atenção. Quando você tem uma aliança de que Deus é o Senhor da sua vida, as pessoas podem até se levantar para passar a perna em você. Mas sabe o que acontece, irmão? Sem elas saber, elas vão trabalhar para você. Sem elas saberem, elas vão trabalhar para produzir para você. Quando o Labão faz a proposta, Jacó fala assim: aceito. É de Deus esse negócio. Deus dá uma estratégia para Jacó. Jacó coloca varas descascadas. Vocês leram o livro Quarta Dimensão? Quem leu o livro Quarta Dimensão? Você vai saber o que é essas varas descascadas, né? Coloca as varas descascadas para quando os animais fossem comer, eles olhassem para as varas. O que acontecia? As branquinhas só dava filhote salpicado e malhado. As salpicadas e malhadas só dava filhote branquinho. A Bíblia diz que em 2 anos, quantos anos? 2 anos. Jacó estava mais rico que Labão. E o que nós entendemos com isso? Que quando nós fazemos uma aliança com Deus, irmãos, as pessoas podem até se levantar para passar a perna na gente. Quando você faz uma aliança com Deus, as pessoas podem até se levantar para tentar tomar aquilo que é seu. Mas escravo não tem nada. Escravo não possui nada. E dura coisa é você tentar tirar alguma coisa da mão de Deus, irmão, sem você ter autorização para isso. Então, quando você faz uma aliança de senhorio, você está dizendo: Deus é o meu Senhor e eu não tenho nada. Tudo é dele. Tudo é dele. E se alguém tenta tomar o que é seu, não é seu, é dele, é de Deus. Labão não sabia que Jacó tinha uma aliança com Deus. E amanhã eu vou chamar você para fazer um pacto com Deus, irmão. E vai ser forte demais. Quando eu entendi isso aqui, irmão, eu fiz um pacto com Deus. Falei: Deus, a partir de hoje, tudo que vier à minha mão, eu vou reconhecer que foi o Senhor que proveu. Eu vou reconhecer que foi o Senhor que fez. A nossa vida tem sido tremendamente impactada por conta disso. Quem está comigo ainda diz amém. Gênesis 31, 7. Aqui conta um pouquinho da história. Jacó contando para as esposas dele, dizendo assim: ó, mas o vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Quantas vezes? 10 vezes. Mas o Senhor não lhe permitiu que me fizesse mal. Por quê? Labão não sabia que Jacó tinha feito uma aliança com Deus lá atrás. Pessoas vão se levantar contra você para te passar para trás, para te enganar, para te ludibriar, para tentar tomar serviço seu. Sabe o que eles não sabem? É que você vai fazer um pacto poderoso com Deus, irmão, a ponto de que o Senhor será o provedor da sua vida, da sua casa, e nunca mais será do mesmo jeito. Quem crê nisso diz amém. Amém? Deixa eu ir para um outro momento aqui agora que é importante. Eu vou dizer para você quem está livre de dar o dízimo. Pastor, todo mundo é obrigado a dar o dízimo? Diga comigo: não. Não, claro que não. Por que não? Porque olha aqui para mim, Deus não quer o dízimo daquilo que você mesmo provê para você, irmão. Por quê? Porque é injusto, sim ou não? Deus só quer o dízimo daquilo que Ele provê para você. Qual foi o pacto de Jacó? Se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir.
e em paz e segurança me fizer voltar para minha casa, para casa dos meus pais, então o Senhor me será por Deus, e de tudo que o Senhor me der, certamente te devolverei o dízimo. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus não quer o dízimo daquilo que você faz. Diga para essa pessoa: Deus quer o dízimo daquilo que Ele faz na sua vida. Amém? Por quê? Porque dízimo é reconhecimento de provisão, de quem é o provedor. Não adianta você querer dar o dízimo, irmão, de algo que não foi Deus que proveu. Pastor, tem como ter acontecido alguma coisa que não foi Deus que proveu? Tem, às vezes a pessoa mexe com uma atividade ilícita. Como é que fala que Deus que foi que proveu? Ah, pastor, sou matador de aluguel. Ganho 10 mil para matar o cara. Pastor, estou vindo trazer meu dízimo. Ó, essa semana foi bom, hein? Peguei 5 serviços. Glória a Deus. Pastor, meu dízimo me abençoa. Tem como? Por quê? Porque não foi Deus que proveu, irmão. Amém? Está entendendo? Pastor, eu sou traficante. Ó, essa semana a boca foi boa, hein? Bamburrei na boca essa semana, pocou a boca, pastor. Foi uma bênção. Vendemos pra caramba. Pastor, ora aqui para mim, abençoa. Está aqui meu dízimo. Não tem como, irmão. Por quê? Porque não foi Deus que proveu. Está entendendo? Então, do que eu dou dízimo? Daquilo que eu reconheço que foi Deus o meu provedor. Amém? Deus não quer o dízimo daquilo que você conquista na força do seu braço também. Tem pessoas que às vezes ela está chegando para o evangelho agora e fala: poxa vida, vou ter que dar o dízimo de tudo lá atrás. Não, irmão, lá atrás você não ganhou debaixo da bênção de Deus, você ganhou na força do teu braço. Você tem que fazer uma aliança com Deus daqui para frente. Daqui para frente é Deus que vai fazer na sua vida, é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai prosperar você, é Deus que vai fazer na sua história. Então você reconhece dando dízimo daquilo que Deus faz. Diz amém. Então presta atenção. Quem está livre de dar o dízimo, anota aí, talvez você se enquadre. Vou até beber uma água. Matador de aluguel, não precisa. Estou brincando. Quem está livre de dar o dízimo, presta atenção. Se tudo que você faz é na força do seu braço, se você não reconhece que tem a bênção de Deus sobre você, pode ficar com o seu dízimo, irmão. Amém? Pode comer ele todinho para você. Se o jardim da sua provisão foi você que plantou. Ah, pastor, eu tenho uma empresa aqui, mas essa empresa foi... a gente às vezes até fala que foi Deus que deu, sim ou não? Mas quando a gente vai ver na prática, irmão, não foi não. É na força do seu braço. Ou às vezes até foi Deus que deu, mas você não reconhece. Você fala com a boca, mas na hora de reconhecer através do dízimo que foi Deus que deu, você não reconhece. Então é sua, não é de Deus. Diz amém. Eu vim aqui para falar, irmão, então vou falar. Se o jardim da sua provisão foi você que plantou, você está liberado de dar o dízimo. Se a sabedoria que você tem para trabalhar vem de você mesmo, se é uma sabedoria interna, se é você mesmo que é inteligente por você mesmo, se você não reconhece que foi Deus que te deu, não precisa dizimar também, tá bom? É seu. Se você é o Senhor da sua vida, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, não obedeço ninguém, eu mesmo dou meu espetáculo, eu mesmo faço. Ok, show de bola, sem problema. Você é o Senhor da sua vida, pode comer seu dízimo. Qual que é a diferença, pastor? É que na hora que a coisa apertar, não adianta você clamar por Deus, porque você está sendo o próprio Senhor da sua vida. Então, quem que se enquadra dentro da condição de devolver dízimo? Todos aqueles, presta atenção, todos aqueles que reconhecem que o jardim da provisão que você vive foi Deus que plantou para você. Se você vive debaixo da bênção, pastor, eu reconheço que eu vivo debaixo da bênção. Pastor, eu reconheço que às vezes eu faço uns negócios que eu nem tinha capacidade de fazer. E outra, os caras até me pagam para fazer isso, pastor. E me paga bem. Não sei, esse povo é doido. Eu vou lá, o trem era para cobrar 500, eu cobro 800. E o cara paga e fica feliz achando que está barato. Você acha que isso vem da onde, Vaso? Você acha que o cara olhou para sua cara, que bonito, vou te pagar mais caro. Não, irmão. A bênção de Deus está sobre você. Se a bênção de Deus está sobre você, a provisão não é sua. A provisão vem dele para você. Tudo aquilo que você reconhece que a provisão veio de Deus para você, o que você tem que fazer? O que Jacó fez? De tudo aquilo que o Senhor me der, certamente eu vou devolver o dízimo. Quem está entendendo diz amém. Amém? Então quando nós devolvemos o dízimo? Quando nós temos a consciência que é Deus
que fez. Tem pessoas que ocupam posições, irmãos, que às vezes elas não têm nem escolaridade para estar nas posições que ocupam. Sim ou não? E não é nenhum preconceito. Mas o mundo lá fora, eles recompensam quem se esforça mais. Agora, dentro do reino, irmão, é recompensado aqueles que obedecem mais. Vou dizer de novo. Lá fora o mundo recompensa quem se esforça mais. Dentro do reino é recompensado quem obedece mais. Porque dentro do reino o que importa é obedecer. Amém? Então, se você reconhece que Deus é o provedor da sua vida, que tudo que você tem vem de Deus para você, você precisa dizimar. Porque senão, lembra lá de Malaquias 3,10, quando o texto diz que Deus está dizendo, reclamando, dizendo assim, ó, vocês têm me roubado. Aí o texto diz, Deus, mas em que nós temos te roubado? Vocês têm me roubado. E aí Deus começa a dizer que eles têm roubado no dízimo e na oferta. Sabe quando nós roubamos a Deus? Presta atenção. Quando nós sabemos que o que nós temos foi por intermédio da mão de Deus, foi por intervenção de Deus, foi debaixo da bênção de Deus, e mesmo assim não dizimamos. Aí o que você está fazendo? Você está roubando. Quando você sabe que é Deus que fez, irmão, e você não dizima, aí você está roubando. Mas agora, se você sabe que é você mesmo, está tudo certo. Fique em paz, pode comer o dízimo que não tem problema. Quem está entendendo diz amém. Vamos lá, Provérbios 10, 22. Diz assim: a bênção é que enriquece e não acrescenta dores. O que enriquece é o que? Trabalho? Trabalho enriquece? A Bíblia está dizendo que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Você sabia que quando Abraão dizima, Abraão não dizima para ficar rico? A gente precisa mudar a mentalidade, porque às vezes a gente, eu vou dizimar para ficar rico, presta atenção. Abraão não dizimou para ficar rico, ele já era muito rico antes dele dizimar. Muito rico. Pastor, se Abraão já era rico, por que Abraão dizimou? Abraão não estava procurando riqueza no ato de dizimar, Abraão estava procurando a bênção do Senhor. Porque Abraão era muito rico, tinha muita posse. Abraão carregava promessas de ser pai de nações, de ter uma grande descendência, porém, mesmo carregando essas promessas, Abraão não conseguia ser abençoado naquilo que fazia, ainda que ele tivesse muito dinheiro. E tem pessoas que têm muito dinheiro, elas só não têm a bênção de Deus. Mas quando Abraão decide dizimar em Melquisedeque, que a gente vai ver, acredito talvez amanhã, sabe o que acontece? Duas promessas de Deus são liberadas sobre a vida dele. A promessa de ser pai de nações, porque para ser pai de nações você precisa de terra, Abraão não tinha terra. E ser pai de multidões, Abraão não tinha filho. Essas duas coisas são liberadas sobre ele, quando ele encontra Melquisedeque e dizima. Por quê? Porque a bênção não fala apenas de trazer dinheiro para você. A bênção, irmão, ela traz prosperidade para nós. E prosperidade, irmão, é Deus preenchendo na nossa vida todas as áreas onde existe falta. Olha para quem está do lado e fala assim: Deus quer preencher na sua vida toda a área que existe falta. Você pode dizer amém? Vocês estão entendendo até aqui o princípio do dízimo? Está ficando claro? Amém? Então eu vou finalizar hoje aqui falando sobre o dízimo de Jacó. O ato dele devolver o dízimo. Às vezes a gente lê lá que ele fez o voto, mas a gente não sabe aonde ele dizimou. E a Bíblia mostra que ele dizimou. Eu já vou ler com você o texto. Primeiro, olha aqui para mim. Naquele tempo, as pessoas não dizimavam na igreja. Presta atenção, isso é uma informação importante. Depois, com o fato da modernização, criou-se a igreja como instituição. Porém, a igreja ela também é um organismo vivo, mas ao mesmo tempo ela é uma instituição, que diante da sociedade tem que ter CNPJ, enfim, está legalizado. Então a gente dizima na igreja, mas naquele tempo não era assim que fazia. Naquele tempo eles dizimavam no sacerdote. Diga comigo, dizimavam no sacerdote. Quando Abraão encontra Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele devolve o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque não tinha igreja. Melquisedeque não tinha lá a igreja universal do reino de Deus. Não, Melquisedeque não tinha uma instituição chamada igreja. Nem existia igreja na época. O ato de dizimar era feito em um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, naquele tempo, o sacerdócio, ele era patriarcal, que significava que o sacerdócio passava de pai para filho. Quem está entendendo diz amém? O sacerdócio passava de pai para filho. Então, presta atenção. Melquisedeque era sacerdote. Quando Abraão encontra Melquisedeque e dizima em Melquisedeque,
Abraão, ele se torna sacerdote, ele começa a sacrificar a Deus. Abraão só começa a sacrificar animais a Deus depois que ele encontra Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio foi transferido. Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque se torna sacerdote quando Abraão morre, porque o sacerdote era patriarcal. O pai morria, o filho se tornava sacerdote. Quem está entendendo? Então Abraão era sacerdote, ele morre, Isaque se torna sacerdote. Isaque morre, quem se torna sacerdote? Esaú. Porque embora Jacó roubou a bênção da primogenitura, ele não roubou a bênção do sacerdócio. O sacerdócio era do filho primogênito. Quem está entendendo? Então, uma vez que que Isaque morre, quem se torna sacerdote? Esaú. Amém? Então, nós vamos ler o texto, eu quero que você leia o texto com essa informação. Jacó havia morrido. Isaque havia morrido. É o horário, irmão. E a fome também, vou passar. Já liga em algum lugar aí, vigia e vaza. Isaque havia morrido. Lembra que Esaú falou, quando meu pai morrer eu vou atrás de você e te mato. Falou para Jacó, porque Jacó roubou a bênção. Então, Isaque tinha morrido. Quem se torna sacerdote? Esaú. E agora chegou a hora de Jacó voltar para a casa do pai. Porém, Esaú, o pai havia morrido, Esaú era sacerdote. E olha o texto. Gênesis 33, 8. E Esaú perguntou, deixa eu contextualizar você. Na hora que ele estava voltando, Jacó colocou assim, Lia e os filhos de Lia e um monte de rebanho. Aí colocou outros filhos e um monte de rebanho. E foi colocando rebanho. E por último veio ele com Raquel e José. Mas antes ele colocou tudo que ele tinha. Ele colocou para entregar para o irmão. Quando o irmão vem, é essa parte do texto que nós vamos ler, tá bom? Gênesis 33, 8. Esaú perguntou, já tinham se encontrado, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor. Mas não se esqueça que Esaú era irmão de Jacó. Olha como é que Jacó está tratando o irmão. Não como irmão, como um sacerdote. Pega essa chave aí. Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não. Se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte. Porque, presta atenção nessa frase. Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, e eu já tenho tudo o que é necessário. Olha o que Jacó está dizendo. Pode ficar com tudo que eu tenho, porque eu já tenho tudo o que é necessário. Presta atenção, Jacó não deu o dízimo apenas. Jacó deu para o irmão dele absolutamente tudo. Depois você continua lendo o texto. Ele não dá o dízimo, ele dá tudo. Tudo. Por quê? Olha o que ele diz. Eu estou te dando tudo porque eu já tenho tudo que é. O que ele tinha? O que Jacó tinha? Diga comigo, a bênção. Então quem tem a bênção, irmão, pode deixar aí tudo. Pode deixar aí tudo. Aleluia. Aleluia. Jacó, quando vai encontrar com o irmão, tem esse entendimento. Ele é o sacerdote agora. Então, em vez de dar o dízimo, eu dou tudo. Por quê? Porque eu já tenho tudo que eu preciso, meu irmão. Você pode ficar com tudo que eu tenho, porque eu tenho a bênção. E com a bênção, ainda que eu perca tudo, quantas vezes for, a bênção me fará ter tudo outra vez de forma multiplicada. Por isso que é melhor você ter a bênção do que você ter coisas. Porque quem tem coisa, um dia pode perder a coisa e fica sem nada, irmão. Mas quem tem a bênção, ainda que perca as coisas, vai voltar e vai ter tudo outra vez de forma multiplicada. Chega, né? E deixa eu só contar uma chave para você aqui, eu vou terminar. Presta atenção. Duas situações na Bíblia, uma no Velho e uma no Novo Testamento, de pessoas que deram tudo. A primeira, Velho Testamento, Jacó. Sabe qual é o benefício de dar tudo? E presta atenção, aqui eu estou falando em um outro nível já, tá bom? Isso aqui são para poucas pessoas, diga comigo, é para poucas pessoas. Poucas pessoas vão experimentar isso na vida, que é o privilégio de dar absolutamente tudo. Tudo.
O que a Bíblia nos manda fazer? Entregar o dízimo. Aqui, Jacó está dando tudo, porque ele tem um entendimento. Cara, eu tenho a bênção, então eu posso te dar tudo, porque eu tenho aquilo que é necessário. Eu posso te dar as coisas, mas sobre mim está a bênção. Sabe o que é que Deus fez com Jacó? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E como que Deus é conhecido? O Deus de Israel. Deus pegou o nome de Jacó e colocou como sobrenome dele. Porque as pessoas que dão tudo, Deus trata de forma diferenciada. Você consegue entender isso, irmão? Deus troca o nome de Jacó por Israel. Israel se torna uma nação. E Deus pega Israel e coloca como sobrenome dele. Ele é conhecido como Deus de Israel. Por quê? Porque um dia, um homem decidiu dar tudo. E quando decidimos dar tudo, Deus trata de forma especial. Uma outra pessoa no Novo Testamento que deu tudo, aqui eu vou encerrar. Pedro. Lembra da história de Pedro? Pedro tinha uma empresa de pesca. E certa noite ele está lá e jogou, pescou, não pegou nada. Outro dia pela manhã ele vê Jesus. E Jesus fala assim: joga a rede do outro lado. Eu não vou te dar o texto aqui, mas também vou te dar tem que deixar algum trabalho para você, né? Para você procurar depois. Está lá no Novo Testamento. Está entre Gênesis e Apocalipse. Você procura lá que você vai achar. Jesus fala para Pedro: jogue a rede do outro lado. E ele diz assim: pega a chave. Senhor. A palavra Senhor significa o quê? Senhorio, provedor, estou debaixo da tua provisão. Senhor, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Sabe o que Pedro estava dizendo? Senhor, eu sou experiente, eu sei aonde jogar a rede, eu sei qual é o melhor horário, eu fiz tudo que podia fazer humanamente falando e não aconteceu nada. Mas debaixo da tua palavra, Senhor, eu jogarei a rede. Ou seja, eu te quero como meu provedor, Jesus. A Bíblia diz que Pedro joga a rede e ele puxa, e tinha tanto peixe que as redes se rompiam. E ele começa a puxar, ele começa a acenar para as pessoas que estavam no barco, dizendo: venham ajudar, porque senão nós vamos afundar. E sabe o que acontece? Pedro tem a maior pesca de sua vida naquele dia. O que era para Pedro fazer, irmão? Não, agora nós vamos comprar mais barco, agora nós vamos fazer uma equipe, aumentar a equipe, vamos contratar funcionário, porque eu descobri a chave para poder pescar muito peixe. Era o que talvez qualquer um de nós faria, sim ou não? Afinal de contas, você fez a maior pesca, então você vai projetar coisas maiores. Sabe o que Pedro faz? José tá... Olha aqui para mim. A Bíblia diz que depois Jesus olha para Pedro e fala assim: vem após mim, que eu te farei pescadores de homens. Pedro larga tudo, mesmo após ter uma noite de uma pesca sobrenatural, para seguir Jesus. Pedro abandona a empresa dele, ou seja, abre mão de tudo para seguir Jesus. Qual foi a recompensa de Pedro? Um dia Jesus disse para Pedro assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é só isso, Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Porque a recompensa de dar tudo é Deus tratar com você de uma maneira totalmente diferente do que Ele trata com os outros. Mas eu quero reforçar: dar tudo não é para todo mundo, irmão. Poucas pessoas tiveram a coragem de fazer isso, mas todas as que fizeram foi tratado por Deus de uma forma sobrenatural. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos igualmente, sim ou não? Mas Deus faz acepção de atitudes, porque embora Deus ame a todos igualmente, a atitude de alguns são diferentes da atitude de outros. A atitude de alguns, quando ouvem uma palavra dessa, irmão, o coração queima, eles querem se mover em Deus. A atitude de outros, interessante, legal, bacana, que hora que vai acabar? Porque, embora Deus ame a todos de forma igual, alguns amam a Deus de forma diferente. Alguns, a intensidade do amor que eles têm por Deus é diferente. Meu coração está queimando, irmão, com aquilo que eu vou compartilhar com você amanhã. Eu tenho certeza que vai ser algo sobrenatural. Você sabia que na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso fala de oferta? Você coloca de pé no seu lugar. Você sabia que a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é uma oração de invocação. Diga comigo: a oração do Pai Nosso é uma oração de invocação. E presta atenção nisso, isso é uma chave, eu vou falar disso com você amanhã.
Não tem como você invocar a Deus sem uma oferta. É impossível. Não tem como você... Duas coisas são necessárias para você invocar a Deus: um sacerdote e uma oferta. Eu vou mostrar para você na Bíblia isso. E a oração do Pai Nosso, ela trata sobre isso. Sobre o ato de invocar a Deus através de uma oferta. Eu sei que você já conhece de cor e salteado a oração do Pai Nosso. Talvez você nunca viu isso lá, porque é isso, a gente lê às vezes com os olhos naturais. Mas eu quero amanhã, irmão, liberar isso sobre a sua vida. E vai cair escama dos seus olhos, eu tenho certeza disso. Você vai entender a palavra da maneira como de fato ela é. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu acredito que ficou claro hoje sobre a questão do dízimo, amém? Amém? Amanhã eu vou passar rapidamente sobre o dízimo de Abraão, os 4 fundamentos do dízimo de Abraão, que é o que nós praticamos hoje. E logo depois nós já vamos dar seguimento naquilo que nós nos propomos a falar e a ministrar. Eu tenho certeza que vai ser poder de Deus sobre nós amanhã, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nós te louvamos, te damos a honra, te damos a glória, te damos o louvor, te damos o reconhecimento. É o Senhor que opera tudo em todos, Pai, é o Senhor que faz. Por isso, Pai, que essa semente que foi plantada em nosso coração, que ela venha dar frutos, Pai, que ela venha germinar, que o diabo não roube essa semente, que o diabo, ó Deus, não roube esse princípio. Quantas vezes, Pai, nós temos vivido fora da Tua provisão, porque nós temos optado em viver pela força do nosso braço, mas esse tempo acabou. O Senhor está nos chamando de volta para o jardim da provisão, e é nesse lugar, Pai, que nós queremos habitar e viver, porque nós nascemos para viver nesse lugar, em um lugar de provisão, de segurança, de paz. Nós declaramos, Pai, que esse entendimento virá sobre nós, e que seremos livres, livres para viver toda a Tua verdade, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus?